mama, mama, eh, mama, 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 eh, whoa, mama, whoa, mama, whoa, mama, whoa, mama, oh, mama, eh, oh, mama, eh, whoa, mama, whoa, mama, whoa, whoa, whoa. Boa noite, comuna de Niterói. Deve ser herói, ser negão em 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 Niterói. Amigas e amigos, estamos aqui hoje na praça, né, Cacá? Oi, Cacá, estamos aqui com o professor Rafael, mestrando da UF, professor Rafael Tavares, que vai conversar aqui com a gente, né, Cacá? Isso aí, Miura, boa tarde a todos. E o tema de hoje, da nossa primeira edição do programa A Praça, aqui pela TV Comunitária de Niterói, é uma questão muito importante, que é também um certo tabu, né, já que é um tema na qual as pessoas dão uma atenção muito pouca, que é a prevenção de quedas. Um tema muito importante. Não é, professor? Qual a importância do tema relacionado à prevenção de quedas? Bom, a prevenção de quedas é um tema muito importante, realmente, Cacá. Pouca atenção se dá a isso, né, fora do meio acadêmico, porque a queda é normalmente tratada como uma coisa engraçada, né? A gente pode citar aí o Faustão, aquelas videocassetadas, onde a gente fica vendo os episódios que são, à primeira vista, engraçados, mas a gente não tem uma continuidade naquilo, né? Naquilo que a gente está vendo. E aquilo traz sequelas, traz consequências para as pessoas, né? E é diferente, por exemplo, a criança cai bastante, né? E não tem problema a criança cair muito, a criança cai com o aprendizado da vida dela. Então ela cai, se levanta e continua no seu caminho. Agora, quando a gente fala de quedas com idosos, por exemplo, isso já é uma outra questão. O idoso já tem um corpo um pouco mais frágil, né? Os ossos dele normalmente estão mais frágeis, com o envelhecimento isso pode acontecer. Então, as quedas para os idosos têm consequências muito mais graves do que para uma criança, por exemplo, né? Então, é um assunto que deve ser colocado, é um assunto que pouca importância se dá fora desse meio acadêmico, como eu disse anteriormente, né? E deve ser tratado com seriedade. Rafael, na sua fala, então, você diz que pouca importância se dá fora do meio acadêmico, né? Então, a gente leva a gente a concluir que dentro do meio acadêmico, então, existe produção com relação a esse assunto, existe busca com relação a esse assunto, né? O que está acontecendo no meio acadêmico aqui em Niterói e no mundo também com relação ao estudo da prevenção de queda? No mundo acadêmico isso é muito discutido, né? Já há algumas décadas isso já vem sendo um problema a ser estudado pela academia, e começou especificamente também com esse envelhecimento da população mundial, né? Que começou primeiro nos países europeus, né? Nos Estados Unidos, no Japão isso começou primeiro, e depois veio aqui para o Brasil esse envelhecimento da população. Então, a partir disso, o número de quedas começou a ser maior e houve um interesse maior nessa investigação. Então, você tem pessoas que são especialistas no assunto, que só estudam a questão de quedas, desde o ponto de vista do indivíduo, né, do que o indivíduo pode fazer para reduzir a probabilidade de queda, tanto do ponto de vista do ambiente, o que se pode mover no ambiente para evitar essas quedas. E aqui no Brasil isso acontece também. Alguns pesquisadores tratam desse tema, e aqui na UF mesmo a gente tem o professor doutor Edmundo Drummond Alves Júnior, que ele é daqui da UF e coordena o grupo de pesquisa que é próprio para isso, o grupo de pesquisa em envelhecimento e atividade física, com um núcleo que estuda prevenção de quedas, né? E alguns companheiros nossos desse grupo do qual eu faço parte, tem como tema específico a prevenção de quedas e o que está em torno disso, né? Uma companheira nossa, por exemplo, a Jéssica, ela estuda o medo de quedas, né? Então você vê que quem que pensaria, né? Qual é a relação do medo com quedas? Sim, tem uma relação com isso, e é o que ela está investigando, inclusive. Então isso tem uma repercussão muito grande, muito maior do que até a gente consegue perceber no primeiro momento.
Rafael, como você falou agora há pouco, né, a queda é uma coisa que não está relacionada só às pessoas idosas, e assim como as consequências também, né, tanto pessoas de qualquer idade, jovens, também podem se lesionar gravemente numa simples queda, né, independente da sua idade, independente da sua resistência física, mas existe também não só uma política de prevenção de quedas, para evitar que aconteça mais de você se prevenir no momento de uma queda também. Como isso pode acontecer? Bom, no momento de uma queda, o que a gente diz é que a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento ao caminho que você está fazendo. É muito comum em pesquisas que a gente observa que no momento da queda a pessoa realmente estava fazendo mais de uma coisa. Por exemplo, a pessoa estava andando na rua, mas estava lendo um jornal, então ela não viu determinado buraco e ali ela sofreu esse acidente, ela sofreu essa queda. Então, basicamente isso é o que se coloca em relação a essa questão. E com relação aos apontamentos sobre esses estudos que são feitos aqui na UF, que como você falou é uma referência, né, nos estudos de prevenção de queda, qual alguns dos apontamentos que esses estudos fazem? Bom, os apontamentos são, a gente percebe que tem uma relação com a força muscular. Então, quando a gente vai perdendo força, isso é em relação ao envelhecimento, né? Em relação às pessoas mais novas, não é um foco de investigação aqui desse grupo da UF. Mas a perda da força muscular é um fator que pode levar, né? O fator de risco pode levar a uma queda. A perda da visão, da acuidade visual é um outro fator também. Isso falando primeiro dos fatores físicos, né? A perda da flexibilidade ainda é um assunto que está sendo investigado. Alguns estudos apontam para flexibilidade e alongamento, né? Você tem um alongamento ou não, que apontam para isso ter uma relação com a queda ou não. Isso ainda é um ponto ainda está sendo investigado, não tem nenhuma resolução sobre isso. E isso é a relação ao corpo, né? A relação ao ambiente, a gente tem, por exemplo, isso até o Edmundo mesmo, que é o coordenador do projeto, ele fala muito sobre a relação com os espaços físicos da casa. Então, você tem um tapete na sua casa, você tem um cuidado, né, de tirar esse tapete, ou se você tem o tapete também serve para evitar essas quedas. No banheiro, aquele tapete aderente é ótimo para isso, né? Então, você tem algumas preocupações, colocar um corrimão nos locais onde tem um acesso ruim, onde eles são mais escorregadios, né? Então, esses são os fatores ambientais que estão relacionados com a queda também, que a gente pode ter uma atenção a eles. E fora dos ambientes domésticos, assim, nas ruas, né, existem algumas medidas que podem ser tomadas junto com os governos, né, para que os ambientes, buracos nas ruas, por exemplo, né, são coisas que ocasionam muitas quedas, né? Como a gente pode adaptar os ambientes para evitar esse tipo de queda? Isso que você está falando é fundamental. Até agora a gente só falou do que o indivíduo pode fazer, né? Realmente tem uma responsabilidade dele, é claro, mas tem uma outra responsabilidade que é do Estado com isso, de preservar as calçadas, né? De cuidar para que aquelas raízes não fiquem saindo das calçadas. E cada prédio, por exemplo, ele é responsável por cuidar da calçada que está em frente. Então, mas o Estado ele tem a responsabilidade de olhar para isso e regulamentar isso, né? Mas também de desenvolver programas que sejam voltados para o indivíduo, para que o indivíduo possa ter acesso a esses programas, né? A gente, por exemplo, tem um programa do Prédio Quedas, que começou aqui na UF, com o professor Edmundo, há 10 anos atrás, um pouco mais, e hoje ele já se estende para outros núcleos, junto com um projeto maior, que é o Vida Saudável. Então, eu trabalho lá no coordeno esse núcleo lá do Barreto, onde a gente desenvolve uma série de atividades, dentre elas o Prédio Quedas. Então, isso é uma forma, que é um projeto do Ministério, então é uma forma do governo dar acesso a essa população de estar participando de um projeto que tenha um foco em atividades que permitam as pessoas a desenvolverem, né, as qualidades necessárias para prevenir as quedas, ou pelo menos ter acesso a isso, né? Então isso é muito importante, esse é um papel realmente do Estado. Rafael, e como é que quem está assistindo a gente pode participar dessas atividades, do projeto? Bom, o pessoal que está assistindo a gente e quer participar, não é só para idosos, né, para adultos, idosos, mas muitos trazem seus netos que participam das atividades de lazer, é uma forma muito interessante de estar juntando, que a gente chama dessa intergeracionalidade, né, de trabalhar com todas essas gerações que estejam no mesmo espaço. A pessoa pode vir aqui ao núcleo da UF, ao Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense.
se informar a respeito desses outros núcleos. Então, a gente tem um núcleo aqui na UF, tem um núcleo no Alcântara, no Barreto, em Santa Rosa, em Itaú Brasil, saber onde é o mais próximo da casa dela, e é só ir, porque a gente não faz, a gente faz uma inscrição na hora, obviamente é gratuito, né? Então estão todos convidados aí a participarem desse projeto, que cada ano aí está vindo mais gente, está crescendo com mais núcleos, está sendo bem importante, os resultados estão sendo bem bacanas. Bom, companheiros e companheiras, é isso aí. Professor Rafael, muito obrigada. Tem mais alguma coisa aí para falar para quem está assistindo a gente? Queria agradecer aí o bate-papo na praça que a gente teve e convidar todo mundo que quiser conferir o projeto vir até hoje. Isso aí. E agora a gente vai assistir um vídeo, né, a respeito do tema que a gente acabou de debater. E que vídeo é esse que a gente vai assistir sobre prevenção de quedas, hein, Rafael? Isso foi um vídeo produzido pelos alunos, né, pelos idosos, né, uma oficina que a gente chama de TV comunitária, realizado aqui no núcleo do Pré-Quedas, dentro do projeto Vida Saudável aqui na instituição mesmo. Isso aí, vamos ver o vídeo então. Com vocês o vídeo. Obrigado. Calma, calma. Ele caiu. O corredor estava todo molhado. Eu não aguentei com ele. Ele não está passando bem. Está todo molhado, ele caiu. Meu Deus, os pezinhos dele. Eu acho que a televisão deveria tratar o problema das quedas de uma maneira mais séria. Saiu a queda, foi ao chão, lá contemplei os cavaleiros, todos três chapéu na mão. Na verdade, nos nossos locadores públicos, tem verdadeiras armadilhas para mutilar idosos. Uma das nossas preocupações é a prevenção de quedas. Vamos ter atenção ao andar, atenção ao subir no ônibus. Vamos dar um passeio para ver essas dificuldades? Bom dia! Eu acho que deveria haver uma atenção melhor das autoridades com os idosos. Para mim é uma satisfação, certo? Imensa ter vocês aqui comigo, certo? Olha só, os problemas sempre existem, tanto dentro do ônibus como fora. São os buracos e as balas que ficam, e a prefeitura, a fiscalização não toma providência, e a gente vê as senhoras se desequilibrar, cair, ralar joelho, e essas coisas acontecem muito.
não só no centro, como aqui na Icaraí, na Lemos Cunha, que eu já vi várias vezes. Olha, companheiros e companheiras, estamos chegando ao final da nossa gravação. Muito obrigado por tudo. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Será a nossa sociedade está preocupada para a queda? Então vamos à universidade conversar com os pesquisadores, saber mais sobre esse tema? A sociedade está começando agora a se preocupar com as quedas. E está começando porque está sendo obrigada em função do grande número de quedas que estão acontecendo. Quais os cuidados que deveremos ter com o nosso corpo para evitar quedas? É fundamental, né, os cuidados que nós temos que ter com o corpo. Quando eu falo do corpo, eu vou de uma forma mais abrangente. O que a gente ingere também, a quantidade de medicamentos. Quais são os cuidados que nós temos que tomar com a nossa casa? Na minha casa tem 3 lances de escadas. É um conjunto de coisas que a gente está chamando da casa segura, que está junto de uma proposta que é do indivíduo mais forte e que é da rua com mais qualidade. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até das roupas que tu veste. O nosso projeto, que é um projeto que visa atender pessoas que tradicionalmente são consideradas como idosos, no nosso projeto estão pensando dessa forma. E assim vi que na vida ninguém é de ninguém. Nós trabalhamos com adultos, como trabalhamos com crianças, numa perspectiva intergeracional, que aqui se reproduz quando a gente consegue mostrar que é capaz de juntar jovens e mais velhos numa proposta interessante, uma proposta de integração e não de segmentação. É um versinho que eu fiz, que eu estava restabelecendo a cirurgia, estava muito down, assim para baixo. Aí quando eu fui melhorando, estava aquele dia lindo, assim, aí eu fiz um versinho, assim. Deus me abraça, eu me abraço nesse novo amanhecer. Estou em estado de graça, com muita vontade de viver. Só esse. Nossa casa, nossas ruas, nosso corpo, atenção. Vamos prevenir as quedas antes de cair no chão. Muito bem. Ótimo, beleza? Whoa, mama, 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 mama,
Mama, mama, mama. Mama, eh. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, mama. Oh, mama, eh. Oh, mama, eh. Whoa, mama. Whoa, mama. Whoa, whoa, whoa. Boa noite, comuna de Niterói. Deve ser herói, ser negão em 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 Niterói.